Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo. O nosso papo de hoje vai ser sobre RPG e a gente vai comentar mais um pouco de Winter Eternal. Cenário aqui de Savage Worlds, que eu tô pensando aqui algumas coisas, né, fazendo uma minissérie, né, sobre o Winter Eternal, destacando só o essencial para vocês conhecerem esse cenário super interessante de Savage Worlds. Quem tá ligado no movimento sabe que a gente está pensando aqui algumas coisas, né, fazendo uma minissérie, né, sobre o Winter Eternal, destacando só o essencial para vocês conhecerem mais sobre esse cenário de Savage Worlds, né. Vou até deixar aqui no card a playlist para quem quiser conferir o resto do material, mas basicamente a gente falou até agora sobre o cenário, né, a história do cenário de uma maneira geral, e começamos a percorrer as raças que estão disponíveis, né, os povos que estão disponíveis para você fazer o seu personagem. O Winter Eternal, ele coloca 8 povos, 8 raças aqui à disposição para você escolher. No vídeo anterior nós abordamos os 4 primeiros, e agora a gente vai fechar esse conteúdo falando dos que estão faltando, que são justamente os humanos, os pequeninos, os Mechelions e os maculados pelos orcs. Então, vamos nessa? Bom, para a gente começar aqui, a gente vai falar dos humanos, que talvez de todos os povos aqui de Winter Eternal sejam os mais comuns, por assim dizer, ou aqueles que são mais parecidos com o que a gente está acostumado a ver em outros cenários de fantasia. Quer ver? Olha só, vou ler um trechinho aqui do livro para vocês. Humanos são bastante adaptáveis. Cavaram a unha o seu caminho de volta da quase extinção após a morte do Sol. Eles agarram toda a oportunidade para crescer e melhorar sua situação, e se alguém puder fazer dinheiro no processo, melhor ainda. Enfim, não foge muito à regra, aquela questão dos humanos serem adaptáveis, dos humanos serem, na sua essência, gananciosos, etc e tal. Então, assim, a gente está acostumado a ver isso nos jogos de RPG, está acostumado a ver isso na vida, de uma maneira geral, né? Enfim. Mas tem um grupo interessante aqui dos humanos que eu quero destacar para vocês, que é justamente, olha, o Conselho Verde. O Conselho Verde é um grupo humano de guardiões da natureza, e seus sucessores e suas famílias ainda vivem nos centros das cidades governadas pelos próprios guardiões. Quem viu o primeiro vídeo que eu comentei um pouquinho sobre a história do cenário, os Guardiões da Natureza eles foram muito importantes na sobrevivência porque eles conseguiram voltar a produzir alimento, né, com auxílio de magia e tal, esse tipo de coisa. E até hoje eles têm essa função. E o Conselho Verde foi quem primeiro começou a organizar os acampamentos que deram origem às maiores cidades que sobrevivem hoje no mundo de Elerhak, né? Mas claro, como todo grupo que um dia foi muito importante ou que acumulou muito poder, provavelmente ele já tem alguns problemas hoje, né? Tanto que eles colocam assim, olha, há muitos nobres e famílias humanas ricas nas zonas de verão, enquanto nas zonas de outono, humanos menos abastados trabalham duro nos mais diversos ofícios para sustentar as suas famílias. Seguindo adiante, o próximo povo, a próxima raça que a gente vai ver aqui são os pequeninos, né? Os halflings, hobbits, pequeninos, chame como quiser. Vou ler um trechinho aqui para vocês. Por vezes, pequeninos são confundidos com crianças humanas, pois, como o nome sugere, são bem pequenos, cerca de 1 metro de altura. Antes da morte do Sol, pequeninos costumavam viajar entre cidades, sem nunca ficar por muito tempo no mesmo lugar, algo que vêm sendo forçados a fazer agora. Por isso, podem ser encontrados, por vezes, um tanto agitados e claustrofóbicos. Geralmente otimistas e alegres, pequeninos costumam passar sua história e cultura adiante através de canções. Não à toa estão sempre prontos para esbanjar sua alegria e cantorias. Ou seja, basicamente é aquela ideia, né, clássica que a gente tem dos hobbits mesmo, né? São criaturas pequenas que gostam de... Só que diferente dos hobbits, né? Que gostavam de ficar em casa ali sem grandes problemas, os pequeninos gostavam de viajar. E por conta de toda a confusão que aconteceu no mundo, agora eles estão sendo meio que forçados a permanecer por muito tempo no mesmo lugar por uma questão de sobrevivência, né? Tanto eles como todos os outros povos estão tendo que se adaptar de alguma maneira a essas novas condições de vida, né? Ou de sobrevivência, melhor dizendo. Mas eles continuam mantendo, de uma certa maneira, essa postura alegre, otimista. Tem gente que não gosta disso, tem gente que, por conta dessa postura deles, enxergam neles criaturas infantis, né? Mas, de uma maneira geral, eles geralmente se dão muito bem como artistas, né? Levando a alegria ou expressando os seus sentimentos das mais diversas formas artísticas. E, claro, como também é meio clássico em relação a pequenos, né? Eles também são excelentes punguistas, né? Pequenininhos, ágeis, se escondem fácil. Então, isso aí também não está fugindo muito do normal. Seguindo adiante aqui, o próximo povo que a gente vai dar uma olhada são justamente os Mechelions. Os Mechelions são uma espécie de homem-lagarto, né? Eu acho esquisito, assim, eu não gostei muito, pelo menos em princípio, porque eu acho que cada um desses povos aqui deveria ter uma ilustração pra gente ter aquela primeira ideia, né? Claro, todo mundo tem no seu imaginário ali um homem-lagarto e tal, um homem-cão, mas eu acho que seria bacana ter as ilustrações aqui. Eu ainda vou vasculhar mais o livro para ver se eu encontro uma ilustração bacana para colocar, né, dos Mechelions. Mas enfim, vou ler um trechinho aqui para vocês. Pouco se sabe sobre os misteriosos homens-lagarto. Eles se mantinham fechados nos dias antes da morte do Sol. Mas
Quando o mundo escuro começou a esfriar, foram os primeiros a se aproximar dos acampamentos em busca de comida e abrigo. Mechelions são um povo quieto e introspectivo, estão sempre observando e pouca coisa escapa das suas vistas. Aqui eu vou aproveitar essa entrada aqui dos Mechelions para comentar que, claro, cada um desses povos, cada uma dessas raças, eles vão ter características específicas, né? Aquela velha história, né? Para quem está mais familiarizado com Savage, bônus nisso, penalidade naquilo e tal, isso é uma coisa que existe no cenário. Mas os Mechelions, eles têm várias características especiais e diferenciadas, porque como você deve estar imaginando, se eles são lagartos, né, tem aquele negócio de réptil, sangue frio e tal, como é que eles conseguem se adaptar nesse mundo congelado e tudo mais? Então, de uma maneira geral, como o próprio texto coloca aqui, os Mechelions, eles odeiam o frio. E eles têm penalidade, né? Em termos de jogo, eles têm penalidade para dano contra o frio ou para ser expostos ao frio durante muito tempo. Né? Basicamente, a sociedade deles também se baseia na tradição oral. Eles conseguem escalar paredes, né? Também uma característica bem razoável, né? Levando em consideração que eles são homens lagarto. Né? A cauda deles é uma arma natural. Eles conseguem, né, causar dano com ela, batendo ou alguma coisa assim. O livro não especifica aqui se eles são capazes de manipular ferramentas ou armas com elas, tá? Aí vai do narrador se permite ou não, ou do jogador se consegue fazer aquele Master Application ali para deixar o mestre permitir aí essa firula, né? Enfim. São muito furtivos, são extremamente silenciosos, tá? E uma coisa que eu acho interessante também, que tem a ver, né, com a questão dos lagartos, eles têm bônus, né, para visão, para percepção, esse tipo de coisa, porque eles são aquele tipo de lagarto que os olhos se mexem de maneira independente. Vocês já devem ter visto isso, né? Tem tipo como se fosse uma lunetinha, né? Então fica um olho para cá, o outro para o lado. Então eles conseguem, né, ter um ângulo de visão muito maior e com certeza levam vantagem para perceber as ameaças. E finalmente, a última das raças jogáveis, né, aqui do Winter Eternal são justamente os maculados pelos orcs. Esse povo aqui, eles são meio problemáticos, na minha opinião, mas eu vou ler um trechinho aqui para vocês, depois eu vou colocar os meus pensamentos a respeito. Olha só. Maculados pelos orcs são fortes e resistentes. Enquanto raça, eles se adaptaram melhor do que a maioria ao novo mundo. Eles são geralmente um pouco mais altos do que os humanos, com pigmentação verde em suas peles e cabelos e olhos pretos. Maculados pelos orcs compartilham os incisivos inferiores proeminentes dos seus parentes não humanos. Até aqui, o problema para mim vem agora. Durante as guerras orcs, muitos maculados pelos orcs indesejados foram concebidos. Antes da morte do sol, eles eram rejeitados e temidos por muitos, sendo difícil aos maculados encontrar seu lugar no mundo. Ou seja, qual é o problema que eu vejo aqui? Tem uma parte da história do cenário que ele fala justamente que houve um grande conflito com os orcs e tudo mais, mas pelo que dá a entender aqui no texto, os maculados pelos orcs, eles são justamente descendentes indesejados, ou seja, eles são frutos de violência. E a questão que eu levanto é a seguinte: qual é a necessidade disso, de fato? Né? Você ter todo um grupo, todo um povo, né? Uma raça, como é chamada aqui, né? Entre aspas, de criaturas que são fruto de violência. Porque em outros cenários a gente pode ter meio elfo, meio qualquer coisa, mas sempre quando tem essa questão do orc, vira essa celeuma e está sempre associada com a questão da violência. Por que não pode ter um meio orc aqui falando genericamente que não seja fruto de violência? Ou se o problema é esse, por que não deixa as pessoas jogarem de fato com o orc? Porque tem que ser sempre meio alguma coisa. Mas enfim, pelo que está colocado aqui no livro, eles foram o povo que melhor se adaptaram a essa mudança e também são sobreviventes natos, né? Até porque eles já eram rejeitados antes, né? Talvez um pouco parecido ali com os goblins, né? Então eles desenvolveram suas próprias técnicas de sobrevivência, mas ao contrário dos goblins, pelo que a gente viu no vídeo anterior, os maculados pelos orcs, eles são um número muito reduzido. Eles não têm uma grande comunidade, eles não têm uma grande concentração de pessoas e geralmente eles sobrevivem da maneira que é possível. Né? São grupos pequenos, às vezes andam em bando, às vezes se espalham pela cidade e utilizam os talentos da melhor maneira que eles conseguem para sobreviver. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aqui o nosso passeio pelo Winter Eternal, né? Se manifestem aí nos comentários se vocês querem continuar, né, explorando esse cenário, descobrindo mais coisas. Eu acho que seria interessante a gente comentar sobre a tecnologia, né, um pouquinho sobre as cidades, né, sobre o mundo especificamente, né, pós-desastre. Então, se vocês tiverem interesse, se manifestem aí que a gente vai fazendo os vídeos, beleza? Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, comentário, que eu sempre peço pra gente continuar trocando ideias, beleza? E a gente se encontra na próxima resenha.